Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje eu vou falar como morreram os apóstolos de Jesus. Mas antes eu quero pedir que, se você gostar desse vídeo, deixar seu like, compartilhar com outras pessoas e também se inscrever no canal. Assim você estará também pregando e ajudando para que mais pessoas venham a conhecer a palavra de Deus. Jesus escolheu 12 apóstolos entre os seus discípulos. E o que é apóstolo? É aquele que é enviado para anunciar a mensagem de Deus, é um mensageiro. Foram escolhidos por Jesus para dar base, iniciar a sua igreja, o cristianismo. E Jesus falou para eles que eles seriam perseguidos e teriam grandes sofrimentos. Está lá em Mateus capítulo 10, do versículo 16 ao 25. Em Lucas capítulo 21, versículo 16 e 17, ali diz: serão odiados começando pela família, e alguns serão mortos. Como Jesus falou, aconteceu. Morreram como mártires, é aquele que morre por uma causa. Só um apóstolo morreu de morte natural, que é o apóstolo João, porque Deus teve um propósito na vida dele e o preservou. Os outros morreram como mártires. Falei do apóstolo João, que morreu de morte natural. Segundo, Tiago Maior, que era irmão de João, ele foi morto à espada, por ordem de Herodes Agripa I. Está lá em Atos capítulo 12, versículo 1 e 2. E é o único que a Bíblia cita a sua morte. Os demais não estão na Bíblia, a maneira como eles morreram. Os estudiosos dizem que eles morreram assim. Eu já disse dois. Terceiro, Matias, aquele que substituiu Judas Iscariotes. Ele foi queimado numa fogueira na Síria. Quarto, apóstolo Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, sufocado pelo próprio sangue. Dizem que ele escolheu esta morte, pois não queria ser morto como Jesus Cristo. Ele não era digno de morrer como mestre. Ele morreu em Roma. Quinto, André, ele foi crucificado numa cruz em forma de X, na Grécia. Tomé morreu a flechadas na Índia. Felipe, não se sabe ao certo como ele morreu. Alguns dizem ser enforcamento, outro apedrejamento e até crucificação, numa cidade chamada Hierápolis, na região da Frígia. Oitavo, Bartolomeu. Dizem que ele foi lançado ao mar num saco, ainda vivo. Outros dizem que ele foi esfolado e decapitado, ou até crucificado, e o local também é incerto. Nono, Mateus, ele foi apunhalado na Etiópia. Décimo, Simão, morreu a machadada em Roma. 11º, Tiago Menor, ele foi apedrejado na Palestina. E 12º, Judas Tadeu, morreu a machadada na Pérsia. E há também um outro que foi considerado apóstolo, mas não está entre os 12 que Jesus escolheu. É o apóstolo Paulo. Ele foi escolhido através de uma aparição de Jesus numa luz, quando estava a caminho de Damasco. O apóstolo Paulo morreu decapitado em Roma. E também eu não falei de Judas Iscariotes, que ele se enforcou, ele se suicidou. Ele traiu Jesus e não morreu como mártir. Ele não era mais considerado apóstolo de Jesus. Ele não quis mais ser o apóstolo de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 5, a maneira com que ele morreu. E a conclusão é: os demais apóstolos, tirando Judas Iscariotes,
Nenhum deles negaram a sua fé em Jesus Cristo. Entre a morte e negar Jesus, eles escolheram a morte. Pense nisso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.